Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Flávia Pircher. Qual é a primeira lição que o ceramista tem que saber? Fica aqui que eu vou te contar. É isso aí, tudo tem um começo. E o básico que você, ceramista, tem que saber é quais são as técnicas de modelagem que existem. Sabendo isso, você vai poder escolher qual delas vai servir melhor ao seu propósito, aquela peça que você quer fazer. Parece muito óbvio, né? Mas, infelizmente, não é assim que acontece na realidade. A gente vê que os ceramistas querem fazer uma peça e eles querem utilizar a técnica que eles conhecem naquela peça. E nem sempre essa é a melhor técnica. Porque normalmente quando a gente entra, pelo menos aqui no Brasil, no caminho da cerâmica, a gente começa pela técnica. Então eu vou aprender a fazer placas e aí eu vou fazer todas as peças de placa. E às vezes eu quero fazer uma peça que a placa não é a melhor solução. Mas, considerando que esse ceramista só aprendeu a fazer placa, ele nem cogita outras técnicas, e aí por isso ele fica batendo cabeça e tentando fazer uma peça com uma técnica que não é a mais adequada para aquela. Por isso, a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar e conhecer as técnicas de modelagem, e não são muitas não. E aí conhecendo elas, não precisa ser exímio praticante dessa técnica, mas pelo menos sabendo que ela existe, os princípios, as características de cada uma, você vai conseguir escolher qual vai atender melhor a sua necessidade nessa peça que você pensa fazer. Antes de tudo, você vai pensar o seguinte: imagina a peça que você quer fazer. Imagina ela com forma, tamanho e cor, exatamente a peça que você quer. Essa foi uma lição muito importante que eu aprendi com a minha primeira professora, Magali Ercolim. Ela é maravilhosa, conheçam o site dela, o Instagram dela, e ela falava: Flávia, imagina a peça. Nem sempre, muitas vezes, a expectativa, o pensamento não corresponde à realidade da peça que sai do forno. Entretanto, pelo menos você sabe onde você quer chegar. Então você já visualiza o seu final do caminho. Eu quero chegar nessa peça, com esse formato determinado, com essa cor, com esse tamanho. Visualizando ali, você vai escolher qual caminho vai te levar da maneira mais eficiente para chegar naquela peça. Depois que você visualizou a peça, você vai escolher qual técnica de modelagem é a mais adequada para você fazer essa peça. E quais são as técnicas de modelagem que existem? Essas são as técnicas básicas que você pode utilizar para construir, para modelar uma peça. Você pode usar só uma técnica pura ou combiná-las entre si. Por exemplo, começar uma peça num torno elétrico e depois continuar essa peça no acordelado. Começar uma peça na placa e depois continuar no acordelado. Começar no pinte e continuar no acordelado. Começar no acordelado e continuar na placa. Você pode combinar elas entre si. O importante é você saber que essas 6 técnicas existem e conhecer um pouquinho das características, vantagens e desvantagens de cada uma delas. Então vamos lá. Você conhecendo o nome, pelo menos, dessas 6 técnicas, você pode pesquisar à vontade nas escolas, nos ateliês perto de você, com aulas presenciais, no YouTube. Eu mesma tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre as técnicas de modelagem. E aí, você vai saber exatamente, olha, essa técnica tem esse vídeo, dá essa dica, aquela ensina de outra maneira, mas a técnica é a mesma. E aí você tem liberdade e consciência na hora de escolher qual dessas técnicas você vai utilizar para chegar com maior sucesso no resultado da sua peça. O pinch pot. O pinch pot é uma técnica que você coloca o dedo dentro da peça e vai apertando e modelando a peça, construindo as paredes. É basicamente as suas mãos que vão ser as suas ferramentas. É uma das técnicas mais antigas que tem.
O Pinch Pot é muito bom porque ele vai fazer com que você desenvolva muito a sensibilidade dos dedos e sentir a textura da argila, a plasticidade, vai te aproximar desse mundo da argila, fazer com que você preste atenção na plasticidade, na umidade, porque conforme a argila tá mais dura, mais mole, mais seca, mais úmida, ela te permite fazer intervenções diferentes. Então, o Pinch Pot, ele é muito bom para que você crie essa consciência e essa cumplicidade em relação à argila. Aqui no canal tenho 2 vídeos que eu explico bem detalhadamente sobre o Pinch Pot. E claro, você fica à vontade para olhar outras pessoas também, outros ceramistas que também gostam de compartilhar informações, e você sabe que essa técnica você vai utilizar suas mãos, você faz algumas peças, dá para fazer peças até relativamente grandes, porque depois que você abre, você vai apertando, tem pessoas que acham que o Pinch Pot é só uma peça pequenininha, tipo uma xícara, alguma coisa assim. Não é verdade. Você pode aumentar o tamanho e ela te dá uma compactação muito boa da peça, né? Você tem essa liberdade de modelagem, você não precisa de um molde, você vai fazendo tudo da mão. Então, assim, é uma técnica que te dá muita opção, assim, de formas e formatos e tamanhos, e sem você ficar dependente também de muito material, de muita ferramenta, porque as suas ferramentas são realmente as mãos. Então, essa seria a primeira técnica. No paleteado, a gente usa uma combinação de ferramentas de madeira, em que uma fica dentro da peça, a outra fica fora, e a gente vai batendo, paleteando, para que você dê formato, para que você faça uma compactação da parede e afine também essa parede. O paleteado é uma maneira de modelar muito utilizada aqui na América Latina e você te permite fazer vasos grandes porque e com paredes finas, porque ele compacta bem, ele deixa bem firme a parede assim, então ele dá uma boa resistência mecânica e é uma técnica bacana que você pode combinar com outras técnicas. Então começa a peça no pinch, abre, né, e depois você vem paleteando, ajustando as paredes, fazendo o formato, a compactação da maneira que você quiser. Também tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar no descritivo aqui embaixo o link para esses vídeos para você assistir também sobre paleteado. O acordelado. O acordelado é a técnica de construir as peças fazendo cobrinhas, assim, como se fossem cordas, cordões. Você faz o cordão de argila e depois vai sobrepondo esses cordões, ranhurando, costurando, e isso te permite fazer peças também que não tenha necessidade de molde, porque você vai colocando a cobrinha no formato que você quiser, com o tamanho de peça que você quiser, te permite fazer vasos gigantes. Eu tenho até um vídeo que eu mostro sobre Taiwan, quando eu visitei um ateliê em que eles fazem vasos de 1,5 metro até 2 metros, tudinho no acordelado, porque é uma técnica que dá uma boa resistência mecânica, dá uma boa estrutura para a peça, então a peça fica muito compacta, é ótima para peças grandes. Que são grandes, tá? E você não precisa fazer só formas circulares, você pode fazer formas quadradas também. E sempre comento dessas luminárias aqui que eu fiz há muitos anos atrás, quando saiu, era moda, só que elas eram vendidas em cimento e eu resolvi fazê-las em cerâmica. Quando eu fiz essas luminárias, meu filho menor era bebê. Depois ele cresceu e a brincadeira aqui no quintal era aquele pega-pega, que é tipo trepa-trepa. Que quando você tá em cima de alguma coisa, o pegador não pode te pegar. Enfim, imagina onde os meus filhos e os amiguinhos subiam nas luminárias. Nunca nenhuma rachou, nunca trincou. Por quê? Porque elas foram feitas no acordelado, elas têm uma compactação realmente muito firme, uma estrutura muito boa. Então, para peças grandes é excelente. Vasos coreanos são feitos no acordelado, tem vários ceramistas que mesclam, começa a peça no torno elétrico e depois continua no acordelado para chegar nos vasos grandes, em grandes formatos. Então, assim, é uma técnica muito bacana que te permite fazer tanto peças pequenininhas quanto peças grandes. Eu ensino acordelado e quando eu ensino eu mostro que você pode fazer a cobrinha, a corda redonda, mas você também pode fazer achatada e deixar aparente essas tiras, vamos dizer assim, na peça. Fica muito interessante também. Essa peça tá crua ainda, mas dá pra ver, olha,
Em vez de construir a caneca com a cobrinha, eu construí com placas. Então, eu vou colocando uma placa em cima da outra e eu deixo aparente. Eu acho muito interessante esse aspecto aqui da peça, né? Tem algumas travessas, enfim, é uma outra técnica, o acordelado. Aí nós temos a placa. Para você que não sabe o que é a placa, imagina eu com uma pizzaiola abrindo a massa com rolo de macarrão. Eu tenho aquela placa bem fininha assim. E aí eu pego essa placa e utilizo de diferentes formas. Eu posso pegar essa placa enquanto a argila tá plástica, bem mole, e colocar ela sobre um molde, e essa placa vai pegar o formato desse molde. E aí nisso é uma placa maleável. Eu também posso pegar essa placa, deixar ela deitadinha, ela começa a perder água, e durante esse processo de secagem ela vai enrijecendo. Daí eu corto a placa e utilizo essa placa rígida para montar peças. Esse vasinho, por exemplo, deve ter uns 20 anos mais ou menos, e foi uma das primeiras peças que eu fiz com placa rígida. Então depois eu uni as placas e passei óxido de ferro amarelo e óxido de ferro vermelho. Era uma época que eu morava num apartamento, pequeno, e eu queria ter uma horta, então eu fiz vários vasinhos desses, que era a minha horta, onde eu colocava hortelã, manjericão. Então eu tinha vários vasinhos quadradinhos assim, de diferentes alturas, ficava bem bonitinho. Hoje eles estão todos esparramados aqui pela casa, porque a casa é grande, o ateliê é grande, se esparramaram. Mas assim, também, quando bem feita a técnica da placa, ela também dá uma resistência bacana, só que ela tem que ser bem feita. Eu fiz um vídeo que é intitulado Placa que não empena, sonho ou realidade. Por quê? A técnica da placa, a princípio, parece super fácil e uma das mais tranquilas de se fazer, mas ela engana, porque se você não fizer bem feito, as peças deformam, as peças trincam, as peças racham. Isso porque a placa não foi bem manuseada enquanto você estava abrindo a massa. Você tem que tomar vários cuidados, porque é a tal da memória celular que as pessoas falam. O que seria isso? Imagina uma folha de papel lisinha, eu amasso. Depois eu desamasso, posso até passar a ferro essa folha, mas as marquinhas, elas ficam aqui na folha de papel. Essas marquinhas do caminho pelo qual passou a folha de papel é exatamente o que acontece com a argila. O manuseio incorreto, coisas que você faz com a massa, elas ficam de alguma maneira guardadas ali, essa memória. E depois, quando a peça começa a secar ou quando a peça vai para o forno, essas marcas começam a aparecer. Então tem que ter bastante cuidado. Assiste esse vídeo, é uma aula bem completa, é gratuito, tá aqui no canal, o link tá aqui embaixo também para você assistir, explicando muitos detalhes que você tem que prestar atenção para abrir uma placa, para ela estar bem compactada, para as suas peças durarem tanto quanto os meus vasos aqui. Depois, a gente tem a técnica do torno. O torno elétrico, ele é uma evolução do torninho de mesa manual. Desse torninho de mesa, fizeram uma adaptação. Essa adaptação, ao longo do tempo, passou por um torno que era rodado com as mãos, como a Shoko Suzuki trouxe para o Brasil, depois com os pés, como o torno coreano, e hoje a gente encontra esses tornos motorizados, né, ligados na eletricidade, e aí você aperta um pedal e ele roda, e com isso você consegue formar uma peça, subir uma peça, que a gente fala assim, com uma excelente estrutura. Por quê? Porque no torno você consegue alinhar as partículas da argila. Alinhando essas partículas da argila, você tem uma peça com uma estrutura melhor, com uma firmeza melhor. Então, as peças de torno, elas apresentam menos chances de empenamento, menos chances de trinca, quando a técnica é bem executada, você não coloca muita água, você não exagera, tudo isso. Partículas, alinhamento, o que é isso? Muito simples. Você imagina que a argila, elas são filamentos assim, tá? Elas são coisas compridinhas. E ela tá lá dentro da massa, né? Essas partículas da argila, em variadas posições, assim, em formatos, dessa maneira, bem desordenado mesmo. No meio dessas partículas, entre elas, a gente tem a matéria orgânica, que são os resíduos, o humus, que
é o que dá a plasticidade, e nós temos água também. Muito bem. Quando você está fazendo a peça de cerâmica, você usa uma técnica de modelagem, e se essas partículas elas estiverem todas alinhadinhas, assim como eu falo, um torno, que ele gira e você compacta e ele vai alinhando, essas partículas vão estar todas alinhadas assim. Você imagine dessa maneira, certo? Quando a peça começa a secar e perder a água, essa água vai embora e onde ela estava aqui no meinho vai ficar um túnel, vai ficar um vazio. Depois no forno, a 800, 900 graus, toda a matéria orgânica também vai embora, tudo que é carbono vai embora. Então vai ficar mais um espacinho entre essas partículas. Quando você chegar numa temperatura que essas partículas da argila começam a derreter, começam a fundir, qual que é a tendência delas? Que elas se achatem assim. Então você tem um corpo completamente compacto. E elas vão achatar nesse mesmo formato que elas estão. Isso vai dar menos chance de empenamento. Se você tiver as partículas totalmente desalinhadas, quando elas começarem a se achatar, elas vão achatar de forma desalinhada. Então, a chance dessa peça entortar e empenar é maior. Por isso que o torno é uma das técnicas favoritas, assim, de quem trabalha com produção, porque além de você conseguir uma produtividade rápida, porque uma peça de uma pessoa que tem bastante experiência no torno, em 3, 4 minutos a gente sobe um copo, uma xícara, fazer um prato menor. Então ela é muito rápida e também você tem menos perdas, tanto na questão de empenamento quanto de rachaduras. Do torno a gente tem a evolução que o torno de esteca, que eu tenho um vídeo que mostra, tem um braço e uma adaptação embaixo com uma peça de gesso, e aí esse braço vai formando, vai compactando a argila contra a forma de gesso e vai dando a forma, e aí de uma maneira muito rápida a gente consegue ter as peças de cerâmica já feitas e já modeladas. É também uma excelente opção para quem quer ter uma produtividade rápida e uma técnica de modelagem que te oferece a possibilidade de peças com pouca chance de empenamento, de rachaduras também, por conta exatamente dessa compactação e desse alinhamento. E aí, a gente tem também o molde de gesso. Moldes de gesso de diferentes formas e tamanhos. O molde de gesso, ele pode ser usado com argila enquanto ela está no seu estado líquido, como uma barbotina. Você coloca dentro do molde e a estrutura do gesso, ela vai absorvendo a água da argila e vai secando, criando uma parede. Depois você entorna, o excesso de argila líquida sai e fica só aquela parede que está encostada no molde de gesso, e aí com isso você tem a parede de argila se formando. Você também pode utilizar o molde de gesso para trabalhar com placas. Então, você abre a placa e depois acomoda a placa dentro do molde de gesso, quando são bolos grandes ou quando são formatos que não dá para você trabalhar com a barbotina. O molde de gesso é muito bacana de ser trabalhado, ele te dá muitas possibilidades, entretanto, tem a desvantagem de que você tem que ter espaço para guardar esses moldes de gesso, e também, quando você trabalha com a barbotina, você tem que ter sempre em mente que essa peça pode empenar. Por quê? Porque essas partículas que estão desalinhadas, porque aí não há nenhuma compactação, você coloca lá no líquido, elas estão completamente desordenadas. Quando a água for embora, quando a matéria orgânica for embora, a chance dessas peças empenarem é maior do que uma peça que está com uma compactação melhor, mais firme durante a modelagem. Para eliminar uma porcentagem, para diminuir a porcentagem dessa deformação, a gente acaba utilizando um pouco de silicato de sódio na massa da barbotina. O que ele faz? Ele fluidifica a barbotina, só que ele não é como a água que ocupa um espaço muito grande. Então, a hora que a água for embora, ela vai, se você colocar muita água para deixar essa barbotina muito fluida, para ela escorrer e tal, a hora que a água for embora, ela vai deixar muitos buracos, muitos túneis. Então, vai ficar mais porosa ainda a sua peça e com mais chance dela deformar durante a queima. E aí o silicato não, o silicato ele faz essa fluidificação também, ele mexe na viscosidade da barbotina, só que com outros princípios. Ele trabalha no nível das relações iônicas e elétricas, né? E aí com isso ele acaba fluidificando sem ocupar esse espaço físico da água.
Bom, sabendo dessas técnicas que você pode utilizar, você vai pensar na sua peça e vai falar assim, ó, essa peça ela vai ficar melhor com tal técnica. Então eu vou utilizar essa técnica e chego nessa peça de uma maneira que eu tenha um bom resultado e fique feliz depois quando eu abrir o forno e que a expectativa fique bem próxima da realidade que eu tiver. Imagina que eu quero fazer esse vaso aqui que é bem grande. A minha opção foi fazê-lo uma parte no torno e depois eu subi com um pedaço de placa. Esse aqui eu fiz inteirinho no torno. Se eu quisesse fazer esse vaso e determinasse que eu ia fazer com molde de gesso, por exemplo, além de eu ter que ter um espaço muito grande para ter esse molde de gesso muito grande, para ter que manusear isso, o peso, eu ainda ia ter que me preocupar muito com a secagem por conta exatamente dessa questão da compactação, porque se esse vaso tão grande assim começa a secar muito rápido, a chance de trincar e deformar é grande. Também na hora da queima, se eu for queimar uma peça muito rápida, uma peça grande que está com uma conformação, com uma modelagem que não deixa ela tão compacta assim, a chance de dar ruim é maior. Então eu vou ter que tomar cuidado redobrado na modelagem, na queima. Por isso que eu te falo, pensa a peça que você quer e veja para essa peça qual é a técnica mais adequada para você conseguir queimar essa peça e ter sucesso na queima. Tudo bem? Então eu espero que você tenha gostado dessa primeira lição, que é uma visão geral de todas as técnicas de modelagem. Agora você sabe o que procurar, o que existe, onde aprender, e aí você vai ter um norte, um rumo para onde você tem que olhar a hora que você quer fazer a sua peça cerâmica. Aqui no canal tem vídeo sobre torno, centralização no torno, básico que você tem que saber, e sobre torno de esteca também. Vale a pena você dar uma olhadinha se você tem interesse nessa técnica. Com uma dessas técnicas você vai trabalhar quando for fazer peça. Então, lembra sempre dessa aula aqui, que é a primeira lição que você tem que saber. Compartilha com seus amigos e deixa seu like. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ativa o sininho, porque daí você é avisado todas as vezes que estiver saindo vídeo. Geralmente, domingo, finalzinho da tarde, à noite. Uma semana abençoada, essa semana vai ser maravilhosa, cheia de novidades, porque eu vou estar lá no CONTAF em Santos, que é o Congresso das Artes do Fogo, com muita novidade. E aí vai acompanhando no Instagram, que eu vou tentando, na medida do possível, soltando os stories aí para vocês verem tudo que tá rolando por lá. Tchau, boa semana!